Hoje eu quero falar da multiplicação dos pães. Isso aí está em João, no capítulo 6, no versículo de 1 a 14. Este é o único milagre que está descrito em todos os 4 evangelhos. E em que contexto isso aconteceu? Vocês lembram que Jesus tinha curado um paralítico lá no tanque de Betesda, né? no dia de sábado, deu uma confusão danada lá com os sacerdotes, os judeus, por conta justamente desse milagre ter sido feito num dia de sábado. A partir daí, eles começaram a questionar Jesus sobre as suas obras. Quem foi que lhe deu autoridade para isso, né? Para fazer isso, para fazer aquilo, para realizar tais prodígios, né? Jesus se justifica dizendo que não testemunharia a si mesmo, certo? Porque o testemunho deveria ser de outros. Então ele falou dos testemunhos de João Batista, dos testemunhos de Moisés, que falou sobre ele, das próprias escrituras gerais, os profetas que anunciaram Jesus. Jesus atravessou o lago da Galileia, né, que é o lago de Tiberíades, né, e estando em Betsaida, para que você saiba, significa casa de pesca, uma grande multidão seguia Jesus. O fato de já terem ouvido falar dos seus milagres, né, da empatia com que ele tratava os pobres, né, os desvalidos, os doentes, e isso era muito importante. Jesus levantou então os olhos e viu lá uma grande multidão. Eram pelo menos umas 5.000 pessoas, homens, fora as crianças e as mulheres, que não contavam naquela época. Lançou sobre eles um olhar misericordioso. E aí então, do lado dele estava o Filipe, um discípulo seu, apóstolo, né? E experimentando ali a fé do Filipe, a gente pode dizer assim, perguntou para o Filipe: onde compraremos pão para que estes tenham o que comer? E aí Filipe, 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Denário, gente, é uma moeda de prata que os romanos puseram em circulação pela primeira vez em 269 a.C., certo? Ela valia um dia de trabalho. E um denário desse, só para que você tenha uma ideia do seu valor, naquela época compraria 8 quilos de pão. Então por isso é que Filipe disse, nem 200 denários, né? Daria para comprar pão suficiente para aquela gente toda. E Jesus, você sabe, a caixazinha do grupo lá era muito curta, né? Não tinha muito dinheiro não. Além do mais, numa quantidade dessa, quem é que poderia fabricar tanto pão assim de imediato? Ora, eles estavam ali num lugar praticamente deserto. As pessoas daquela localidade, eles podiam até fabricar pão e vender pão, mas para aquela gente que estava ali, aquela população miudíssima, né? De repente aparece uma multidão dessa, como é que vai? Quem é que vai poder fabricar de imediato? Não tinha condições. Mas de onde Jesus estava, ele avistava aquela multidão ávida por comida, mas também ávida por ouvi-lo, porque Jesus tinha uma pregação que era uma coisa fantástica. Encantava as pessoas, encorajava as pessoas. E essas pessoas eram justamente aqueles que eram largados pelas autoridades religiosas, pelas autoridades políticas, né? Diz a Bíblia, eram pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Isso está em Marcos 6, versículo 34b. Mas voltando aqui, um dos seus discípulos, né, chamado André, que era o André, justamente o irmão de Pedro, ele disse para Jesus, assim quase que meio descrente, né? Só, Senhor, tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Eu quero chamar a atenção para a incredulidade dessas pessoas que já tinham visto Jesus fazer tantos prodígios, ainda ficavam com uma pequenez de raciocínio desse. Jesus, então, com paciência, disse para a turma que estava ali com ele: fazei-o sentar. E aquela multidão
como eu disse, de uns 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, sentou-se naquela espécie de monte, né? Onde tinha muita relva, mato, né? Então Jesus tomou o pão e rendeu graças. Depois distribuiu às pessoas que estavam sentadas. Pão e peixe à vontade. Quem quisesse podia repetir. Comer um pedaço de pão, podia comer outro pedaço de pão, outro pedaço de peixe. Podia repetir. Então, quando estavam todos saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E os discípulos recolheram os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e encheram 12 cestos. À vista deste milagre, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. E aqui, meu povo, quero destacar alguns pontos que às vezes passam despercebidos pelas pessoas. É sobre o olhar misericordioso de Jesus. Eu, pelo menos, tenho basicamente 3 momentos que eu tenho para mim assim como significativo do olhar misericordioso de Jesus. O primeiro momento foi quando ele anunciou as bem-aventuranças. Foi fantástico. O segundo foi nesse da multiplicação dos pães. Quando ele olhou para aquela multidão e viu que estavam com fome, não só fome de comida, mas da palavra. E o terceiro foi lá em Jerusalém, quando ele lá de cima do morro, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Mateus 23, 37, 38. Então, gente, esse olhar misericordioso de Jesus, por exemplo, não foi observado por aquele jovem rico. Outro detalhe do texto: Jesus multiplicou o que já existia. Ou seja, ele fez uma transformação, ele não criou do nada. Ele pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes e multiplicou aquilo. Outro detalhe: a multiplicação sempre ocorre quando nós colocamos nas mãos de Deus o que nos resta, o pouco que temos. Não como um ato de humanidade ou de troca, mas como um ato de gratidão. Outra coisa, o recolhimento das sobras ensina que Jesus não aceita o desperdício do que temos em abundância. Queria até que depois vocês lessem aí, né? Êxodo 12, no versículo 10. Vou citar mais um detalhe. Esta multiplicação, ela ensina que quanto maior a necessidade, maior o milagre. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 42 ao 44, Eliseu alimentou 100 homens, talvez você não saiba nem disso, com 20 pães de cevada. Então, vamos recordar também aqui, só para ilustrar, umas 2 passagens aqui. Uma, Lucas 6, no versículo 38, dai e vos será dado, será colocado em vosso regaço, medida boa, cheia, recalcada, transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. A outra textozinho que eu quero mostrar que tem a ver com essa pregação está em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo de 6 a 10. Convém lembrar: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Esse aí é o Jesus que eu conheço. É o Jesus que olha para o pobre e tem compaixão. Não é o Jesus que muitos evangélicos, neopentecostais, alguns deles, a maioria, vamos dizer logo, e alguns até católicos, estão querendo passar para o povo. Um Jesus que simplesmente é um objeto de riqueza para transformar pessoas em homens ricos. Não é isso o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço é esse que eu lhe mostrei, do olhar misericordioso.
Shalom do Pai. Ele é Jesus, Salvador, Jesus, meu Rei, Senhor, eu sei, Ele é Jesus.